Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui dividir com vocês 3 dicas de como fazer o seu book de gestante sem gastar muito dinheiro. Eu estou compartilhando essas dicas com vocês porque eu passei por esse momento de decisão de fazer ou não fazer um book, né? Quando a gente descobre que está grávida, a gente tem que comprar um enxoval do bebê e são muitas coisas que a gente tem para se preocupar e o que fica por último é essa coisa de fotografia. Isso não quer dizer que a gente não queira registrar esse momento tão bonito da nossa vida, tão maravilhoso, porque depois a gente quer compartilhar isso com o nosso filho, certo? Então assim, fazer ou não fazer um book de gestante? Faça. Qualquer forma você pode fazer. Você pode gastar nada e você pode gastar só um pouquinho, como você pode gastar muito. A gente sabe que o trabalho de um profissional de fotografia é caro sim, mas vale a pena porque o resultado é muito legal. Mas nem por isso, se você não puder pagar, você vai deixar de fazer suas fotos para guardar de recordação esse momento tão bonito. Então, a primeira dica é, se você não quiser gastar absolutamente nada, convide uma pessoa conhecida sua, pode ser da sua família ou pode ser um amigo seu, que tenha um pouquinho de noção de fotografia, não precisa ser uma pessoa formada, mas precisa ser uma pessoa que goste de fotografia, que tenha curiosidade. Sabe aquele amigo que compartilha várias fotos bonitas no Instagram dele? Então, esse é um amigo candidato, porque ele tem noção de como que é uma foto bonita, certo? No caso, eu convidei o meu irmão. Ele teve lá um módulo de fotografia na faculdade dele, então ele gosta disso e ele entende. E a gente tem gosto muito parecido também. Ele consegue entender, captar aquilo que eu estou querendo. As primeiras fotos que eu fiz com 3 meses, então eu tinha 12 semanas de gestação, e essas fotos eram para contar ao mundo que eu estava grávida. Era um momento que eu ainda não tinha barriga, e eu precisava de alguma coisa para representar essa barriga, para mostrar ao mundo que eu estava grávida. Então o que eu fiz? Digitei no Google assim, como contar às pessoas que você está grávida. Aí o que eu fiz? Eu selecionei algumas fotos que eu achava mais legal, mandei para o meu irmão, ele topou vir fazer as fotos, e aí ele já tinha uma noção de mais ou menos como eu queria as fotos. Eu selecionei 2 ambientes para fazer a fotografia, então como eu não queria ir no parque, eu queria alguma coisa bem mais simples mesmo, eu fui até o terraço do meu prédio, lá tem uma área verde, uma área bonita, que tem um banco, umas árvores e tem um parquinho infantil. E aí a gente fez as fotos ali. Óbvio que assim, de 100 fotos, eu posso considerar que 20 ficaram bem bonitas e as outras ficaram horríveis. Mas isso é normal em qualquer tipo de ambiente de fotografia. As fotos foram feitas com o meu celular, porque ele tem uma resolução super bacana, até melhor do que a da minha câmera, porque a minha câmera é semi-profissional. E aí o meu celular tinha uma resolução melhor e tal, então a gente fez as fotos com o celular mesmo, ficaram lindas. E esse foi o resultado do ensaio. As fotos foram bem simples, o ambiente era bem claro e bonito, não havia nada de extraordinário também. Nós não trocamos de roupa, não fizemos nada de muito diferente. Era apenas para representar esse momento bonito que nós estávamos vivendo. E o sapatinho fazia a vez da minha barriga, que ainda não aparecia. Espero que vocês possam se inspirar. Bom, voltando, vocês viram que as fotos foram super simples, mas ficaram do jeito que eu queria, ficou bonita, representou que eu estava grávida, o meu marido participou e foi super legal.
A segunda forma de fazer fotos sem gastar absolutamente nada, mas aí você vai ter que ter algumas coisas na sua casa, e no caso eu tenho, porque como eu gravo vídeos eu tenho. Você vai precisar da câmera, do tripé e de um foco de luz, né? No caso eu uso o softbox, que é um instrumento de iluminação, né? Que quem grava vídeos tem que ter. Eu tô usando ela aqui para gravar esse vídeo. Então assim, se você tiver esse tipo de coisa na sua casa, vai ficar mais fácil. Se você não tiver o softbox, você pode tentar improvisar com algum abajur, alguma coisa, alguma luz perto de você. Ou então fotografe de dia. E essa é a minha dica mais valiosa. Fotografe de dia, porque tem a luz natural e fica muito mais bonito nas fotos. Desta vez eu estava com 28 semanas, então a barriga já estava grande, eu tinha 7 meses e eu queria fazer alguma coisa dentro da minha casa, como se fosse aquelas fotos, eu estou aqui de bobeira e de repente alguém me fotografou, eu nem estou vendo. Mais ou menos assim. Não tinha ninguém para me ajudar, era um dia de semana, né? Então eu tive que fazer tudo sozinha. Mas dessa forma eu vou te falar que dá muito mais trabalho e você vai precisar assim de toda a paciência do mundo. Além da câmera, né, ou do seu celular com tripé e o softbox, você vai escolher alguns ambientes da sua casa que são bem iluminados e que tem alguma coisa que você goste, né? Você não tem que mostrar a casa toda, mas escolha algum pedacinho, algum lugar que você goste. E use um ventilador, porque você vai suar muito para fazer isso. A minha câmera, e dessa vez eu fiz as fotos com a câmera, porque o meu tripé, ele adapta a câmera e não o celular. Eu não tenho um adaptador de celular para o tripé, né? E aí a câmera programa somente 10 segundos. Então o que eu fiz? Mesma coisa, fui no Google, escolhi algumas poses que eu achava que era capaz de fazer sozinha, programava 10 segundos da câmera e ficava lá na pose esperando a câmera bater. Foi muito mais difícil, isso eu confesso, porque, por exemplo, eu quis fazer fotos deitada na cama e aí eu tinha que programar e sair correndo e deitar, e como a barriga já estava grande, eu já ficava cansada, então isso foi muito mais difícil. Eu sugiro que, se você tiver alguém para ajudar, vai ser muito mais fácil. Mas no final das contas, até que saíram algumas fotos legais. Algumas ficaram embaçadas, não deu tempo, eu não consegui fazer a pose, eu não fiquei no centro da foto. Mas saiu, gente. O importante é que saiu e eu tenho mais fotos para representar dessa forma. Então vamos acompanhar o VT aí que eu vou falando para vocês como foi que eu me programei para fazer essas fotos. Vale a pena lembrar que essas fotos ainda estão sem tratamento e se você tiver alguém para fazer isso para você é melhor. Eu não sou assim uma expert em Photoshop, então eu ainda não tratei as fotos. Para mim é muito mais difícil, mas dá para você colocar um pouquinho mais de luz, dá para você tirar alguns móveis de local de circulação. Se você quiser, você evidencia somente você e aí você desfoca o restante das coisas que tem em volta. E o principal astro dessa foto, além de você, é a sua barriga. Ela precisa ser evidenciada o tempo todo. Então, procure roupas confortáveis, coisas que dê para perceber que são roupas que você utiliza no seu dia a dia. Foram essas dicas que eu peguei na internet, no YouTube, alguns profissionais ensinando como você deve parecer que está olhando para sua barriga. E é isso. Terceira forma de você fazer fotos e não gastar muito é procurar sites em promoções. Então, eu acho que todo mundo conhece aquele site, o Groupon, e lá tem inúmeras empresas de fotografia, estúdios, oferecendo seus serviços por um preço muito mais em conta. Às vezes eles oferecem pouquíssimas fotos, tipo 20 fotos, ou às vezes eles oferecem um DVD com 50 fotos sem os tratamentos. Eles não vão te dar muita opção de horário e dia, mas enfim, você dá um jeito, se vira e vai lá e faz as fotos, né? Existem pacotes bem baratos, assim, de
até de R$ 70, e aí você escolhe aquilo que foi mais próximo da sua casa, dá uma olhadinha no site da empresa, sabe, antes de você fechar, antes de você comprar. Entra na página do Facebook, no Instagram, vê como são feitas as fotos para ver se você gosta. E é importante também você saber que foto de estúdio tem algumas regras, né? Então, assim, você pode levar até 2 trocas de roupa, ou você pode levar nenhuma, ou você vai ser obrigado a usar a roupa que tem no estúdio, ou muitas vezes o estúdio tem tudo isso, mas por ser um pacote de promoção, ele não te oferece essa questão de troca de roupa. Então você vai ter que levar a sua, você já vai ter que ir maquiado, você tem uma série de coisas. Você tem que ler tudo direitinho antes de escolher o seu pacote e ver aquilo que mais se adequa com você. Eu acabei ganhando esse pacote de uma amiga, porque eu falei pra ela que eu tinha feito aquelas fotos sozinha, que deu muito trabalho, e que eu não sabia se eu ia conseguir ter tempo e nem dinheiro pra fazer uma foto com um fotógrafo, porque era muito caro. E ela foi lá e me deu essa sugestão, e ela comprou um pacote e me deu de presente, e eu fiquei super feliz. No meu pacote, por exemplo, eu tinha que levar as minhas roupas, então eu podia levar até 3 trocas de roupas, e o meu marido também poderia levar 3 trocas de roupas. Eles pedem para você levar os acessórios que você quiser, que represente o bebê, então eu levei um sapatinho. Eles têm algumas coisas lá no próprio estúdio para te oferecer. Tinha uma roupa que eu poderia usar, que era aquela saia de tule com aquele ambiente no fundo. Eu acho super bonito, mas eu não tinha gostado da parte de cima da roupa que eles ofereciam. Então eu levei a minha parte de cima, sabe? E eu acabei tirando naquele cenário e ficou super legal. E as fotos ficaram muito bonitas. E aí depois que acabou a sessão, a empresa me ofereceu para que eu levasse todas as fotos, mesmo sem tratamento, e não só as 50 que eles me ofereciam no DVD, por um valor muito mais barato. Eu gastei R$ 180 para trazer todas as fotos para casa e não precisar pagar mais nada e tal. E então, assim, pra mim compensou, porque os pacotes que eu encontrei mais barato para fazer fotografia com apenas 20 fotos custavam em torno de R$ 250. E assim, sempre em ambiente externo, nunca em estúdio, ou então a pessoa vinha até a sua casa. Então eu achei que compensou. E aí eu vou mostrar então pra vocês essas fotos, que foi a minha terceira opção.